estamos começando mais um episódio do Proeng Podcast. Hoje, o nosso convidado é o engenheiro civil e presidente do Grupo Proeng, Dr. Lamberto Palombini Neto. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui com a gente para bater um papo, falar um pouco do grupo, da história do Grupo Proeng. Vamos a ela. O que a gente pode acrescentar? Perfeito. A Proeng é uma empresa consolidada no mercado capixaba, uma empresa forte, que já está completando 36 anos agora no mês de junho de 2025. E eu queria que o senhor começasse pelo começo mesmo da história aí do grupo. Como que foi? Da onde surgiu essa ideia de ter uma empresa tão forte no mercado imobiliário de construção civil? A nossa história começou em 89, né, da empresa. E aí começou com uma expectativa muito grande de muitas coisas a serem edificadas, construídas, de poder não só ter uma empresa, mas fazer a diferença nos campos que se propunha a agir. E eu acho que isso, depois de 36 anos, nós estamos fazendo agora em junho, a gente vê que a gente conseguiu atingir, não só no campo da construção, da incorporação, no estado, fora do estado, mas também entramos em outras áreas, como shopping center, como hotelaria, em suma, edificamos. Então, hoje, quando a gente olha o nosso parque de colaboradores, o nosso parque de clientes obtidos ao longo dessa caminhada, dá um grau de satisfação, claro. E agora, né, ainda esse mês, vocês vão fazer a entrega do 93º empreendimento. Como é isso, doutor Palombini? Como é se sentir fazendo mais uma entrega de um imóvel? É um volume grande, mas fruto do trabalho de muitos. Então, entregar prédios inteiros, quer dizer, são várias pessoas morando, várias pessoas acreditaram. E hoje tem até um aspecto interessante, porque exatamente hoje, no dia de hoje, nós estamos lançando também um empreendimento. E esse lançamento vai ser exatamente no local onde nós vamos entregar um prédio. Então, é uma situação de dois extremos. Um, quando você lança, que você mostra desenhos, você mostra projetos, você mostra expectativa, você mostra cronogramas. E no dia seguinte, estão entregando um prédio naquela região, ou seja, que um dia foi feito a mesma situação. Foram feitas promessas, foi feito expectativas. Então, a gente faz promessas e cumpre no mesmo tempo, no mesmo local. E ainda para 2025 tem previsão de mais entregas de prédios, né? Sim, nós vamos entregar mais dois, talvez até três prédios ainda em 2025, mas em compensação também tem mais 2 a 3 lançamentos de prédio. E esse nós vamos fazer no nosso turn, nosso giro e continuando com a caminhada que é muito forte. E sobre o lançamento, já que o senhor tocou nesse assunto, a gente também está fazendo o lançamento de um imóvel agora, também na Praia de Taparica, como o senhor falou. Qual é a sensação de estar fazendo mais um lançamento? O que o senhor tem para falar? Quem está nos ouvindo, que quer conhecer um pouco mais da Proeng? O lançamento ele está sendo muito bem estruturado por toda a empresa, encabeçado pela Andrea, que é responsável pela parte comercial, que tem feito um excelente trabalho nesse aspecto também. Já temos quase 40% do prédio vendido antes do lançamento. Ou seja, só o fato de ter a expectativa do lançamento, as pessoas procuram, o mercado se interage, porque é fruto disso que você estava falando, né? Muito tempo. Então, gera credibilidade, gera confiança, gera conquista, de saber que tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. A obra acaba, entrega, fica em nome dele, a unidade, ou seja, o processo todo é concluído. Isso gera uma confiança e uma credibilidade muito grande. E o senhor já passou para a gente aqui que engenheiro civil fez a construção da Proeng, né? Que é uma empresa que começou nesse ramo da construção civil mesmo. De onde veio a ideia dos shopping centers, doutor Palombini? O shopping center ele tem a ver com o mercado imobiliário, né? Porque a gente começa a entender que as pessoas que moram gostam de circular, precisam de um serviço, precisam de um comércio, e que poderia ser muito melhor se esse comércio ou serviço fosse o mais próximo possível de onde eles moram. Então, nós começamos a identificar pontos em que a gente poderia fazer comércios e serviços de bairro. A pessoa poderia até se deslocar a pé, não obstante ter estacionamento, ter confortável sala de cinema, mas a pessoa pode se deslocar a pé. Então, essa demanda veio através da gente ouvindo os clientes, os quais nós fazíamos somente vendas de imóvel. E aí nós passamos para um segmento de locação, o empreendimento foi feito pelo nosso e nós mesmo que administramos
os empreendimentos comerciais, e junto com isso eu vou até estender, ver a parte da hotelaria também, que também é um segmento que se interage com o nosso. Então, aconteceu algo até bastante interessante semana passada, que um cliente ligou, ele mora em Brasília, ele estava muito interessado nesse lançamento de prédio. E a gente achou até estranho como é que ele soube. Ele falou: "Ó, só estou indo aí para fechar." Procurou saber das condições, procurou saber de tudo. Quando nós vimos que era tudo de fato muito intenso, um processo verdadeiro, a Andrea ofereceu uma diária no nosso hotel. Então ele ficou hospedado no nosso hotel, usou do shopping center à tarde para ir ao cinema com a família e comprou o imóvel e voltou no dia seguinte. Ou seja, a interação de todos os campos, a sinergia do business, do negócio como um todo acontecendo. Olha só, hoje eu estou aqui no podcast. Esse podcast não é um podcast comum, é um podcast da empresa. E ele está dentro da sede da empresa. Então, mostra que a interação que está havendo é fundamental. E tem um fruto novo, recente, que é o cowork, que também nasceu agora de uma ideia recente, Uhum. que está crescendo. Para quem está nos ouvindo, o nosso cowork fica dentro do Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Vale uma visita, né, doutor Palombini? Sim, ele ficou muito bonito, ele ficou muito bem desenhado, muito bem projetado, com cozinha, com banheiro, com em suma, ele ficou muito bem projetado, as salas estão bem disponíveis, e ele nasceu também quando, numa determinada demanda, a gente percebia que o cliente ele ia alugar uma sala, mas ele falava: "Mas eu só vou usar 2 vezes por semana, eu tenho algum trabalho no interior, eu venho aqui pouco." Ou um estudante que às vezes morava num apartamento de dimensões reduzidas e não tinha um campo para ele poder ficar estudando muito, morava com família, às vezes com crianças, às vezes até pai de família que também estava querendo se esforçar, passar em um concurso, precisar de um local para estudar, mas não queria um contrato de um ano, não queria condomínio, não queria nada. E aí surgiu essa ideia que foi de fato 100%, vem preencher esse espaço. O cowork é nota 10 mesmo. E eu vou até completar uma informação, porque o cowork também é muito utilizado por pessoas que desde a pandemia vieram de home office, chega no momento, né, que as coisas começaram a se organizar e talvez voltar para os seus escritórios não tem mais essa mesma serventia. E no cowork é uma possibilidade dele dividir. Às vezes precisa de um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que é o que você encontra lá no nosso cowork do Shopping Jardins, e que faz esse experimento e gosta. E começa a Sim, ver uma possibilidade de trabalho definitiva ali, né? sim, isso faz a diferença, inclusive para vários profissionais. Eu tenho observado profissionais que têm, às vezes, salas comerciais, seja ele no campo da saúde, no campo comercial, no campo de qualquer outro tipo de segmento, ele quer uma sala de reunião, uma mesa de reunião. E isso não tem no espaço dele porque é subutilizado. Ele vai botar um espaço de uma mesa de reunião e vai utilizar uma vez por mês, 2 vezes. Então, ele loca aquele espaço somente para fazer uma reunião com a intenção do business dele, do negócio dele, e geram então um conforto muito grande, até porque tem estacionamento, eu tenho tudo que é necessário para isso. E outro que também é um queridinho do Grupo Proeng, e isso a gente ouve os próprios clientes falarem, é o Cine Jardins, que é também um outro business que está dentro do grupo, que está ali fomentado cada dia mais. Esse também é um queridinho da empresa, né, doutor? Sim, são 2 salas de cinema com 135 assentos em cada sala. No local, muita gente se desloca a pé. Eu tenho muitos conhecidos que vão semanalmente na sala de cinema e, portanto, é uma comodidade que a gente oferece para Jardim da Penha. Assim, a gente é seguro de falar que o último shopping que Jardim da Penha podia ter foi o nosso. Não tem mais espaço físico para se colocar um empreendimento como o nosso, em que ele é ancorado com torre de salas em cima, tem uma praça de alimentação, tem cinema, tem estacionamento farto e agora, além de lojas, claro, e agora com cowork trabalhando. Então, junta essa sinergia toda de atividades afins. E sem contar que o estacionamento do Shopping Jardins também abre para pernoite, para clientes, né, que queiram colocar o seu carro. Muita gente usa lá, porque os prédios foram feitos, às vezes, com uma vaga de garagem ou duas, e às vezes a pessoa já tem três, e não tem como deixar na rua, né? Não só pelo aspecto, vamos chamar assim, da dificuldade, hoje como aspecto da segurança também. E a gente está do lado e oferece isso. Então ele veio preencher, em suma, como tem também o Proeng Hall, como tem o Proeng Offices, né? Que é um prédio de salas comerciais, ou seja, muita coisa ligada no mesmo segmento. Perfeito.
Uma das frases que eu vejo dentro da logo da Proeng é uma moeda forte, uma empresa de moeda forte. Como o senhor vê isso, levando em consideração esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, tantas situações da economia, da política, que tem deixado muito brasileiro preocupado? E a Proeng se mantém ali, firme, trazendo sempre boas vivências, boas experiências para quem é seu cliente, para quem vai se tornar seu cliente. O que que o senhor tem para dizer para nós? Ontem eu estava fazendo uma exposição de produtos lá em Vila Velha e disse a eles o que é verdade: nós já temos mais 4 empreendimentos a serem lançados em terrenos totalmente definidos, negociados, projetos aprovados. E aí um deles perguntou: mas por que que a gente não lança tudo se a gente está vendendo tudo? E isso responde à sua pergunta. Quer dizer, a gente é muito pé no chão, muito conservador. E esse lado conservador, ele faz com não que você independa da política e da economia, todos nós dependemos, mas que a gente, quando faz um traçado, eu não levo em consideração esses aspectos, até porque eles são dinâmicos e não são de atingimento nosso. Nós não podemos fazer nada para melhorar o valor do dólar, para mudar a postura de políticos que não correspondem à nossa expectativa, mas eu posso fazer dentro da minha empresa, dentro da minha casa. Então a gente tem uma linha e faz essa linha, mas sempre com muito conservadorismo. Isso faz com que a moeda que ele investe passe a ser uma moeda forte, porque o imóvel Proeng é um imóvel forte. E a estrutura da empresa, doutor Palombini? Se está uma empresa hoje grande, uma empresa que também atende fora do estado do Espírito Santo, e eu queria que o senhor falasse um Hoje até fora pouco, do país, né? fora do país, Nós temos inclusive. um campo grande lá nos Estados Unidos, na Flórida, em Oklahoma, em New Jersey. Mas, na verdade, Palombini fica à frente disso, mas é dado pelos líderes que nós temos. Eles é que constroem uma empresa, que constrói um trabalho, que executam e que merece todo o meu apoio, minha referência e meu agradecimento. Mas a gente ouve também muito o mercado. É muito importante quando um cliente às vezes faz alguma observação crítica, desde que a crítica de fato seja construtiva, a gente recebe ela, incorpora ela, muda no nosso planejamento, para que a gente entenda sempre que o concorrente não está fora da empresa, mas está dentro dela. Nosso maior concorrente somos nós. Nós podemos ser pessoas e empresas melhores a cada dia. E não ficar de olho no que o outro está fazendo, ou que deixou de fazer, ou uma crítica positiva ou construtiva. A gente se volta para dentro da empresa. E dentro da empresa, de fato, o grau de satisfação com os colaboradores é muito grande. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião também aqui, junto com o pessoal do planejamento, e, assim, apesar de eu saber, mas é impressionante quando a gente encontra pessoas, muitas com 20, 25, 30 anos de empresa. Eu vou dar um depoimento aqui, acho que é importante. Tem um colaborador nosso que está com a gente há 35 anos, encarregado. E o filho dele, que se formou em engenharia aqui no estado, nós convidamos ele para ser o nosso representante, nosso homem de frente, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. E ele se mudou para lá há uns 10 anos, talvez, atrás. É um profissional de ponta, seríssimo, guerreiro, e eu me referencio a você com o maior carinho, Reginaldo. E agora, em outubro, novembro, quando eu fui lá, ele falou assim: doutor, está na hora de a gente trazer o meu filho para trabalhar com a gente. Filho de uns 22, 23 anos. Então seria a terceira geração simultânea dentro da empresa. Não sei se tem outro caso, mas esse caso me chamou muita atenção. Quer dizer, a terceira geração num grupo que está fazendo 36 anos. E não fica, ninguém fica 20, 25, 30, se não for um serviço de mão dupla, né? A empresa é boa, dá salários dignos, tem ambiente de trabalho, mas o colaborador também é, porque senão não fica. Então ele também propicia, porque o mercado está aí para isso mesmo, mas quando ele olha para a Proeng, ele fala: não, eu gosto de trabalhar na Proeng. E ele fica na Proeng. E muito se fala da geração de hoje, né? Que não tem essa vontade, eu não sei nem expressar se é realmente a palavra vontade, mas que muitas vezes essas pessoas, esses jovens de hoje, eles não têm aquela coisa do vestir a camisa da empresa. Isso é algo que preocupa o senhor? Acho que preocupa os pais. A mim não, porque em casa eu trato a coisa diferente. Mas que, de fato, depois da pandemia, principalmente, a gente ouviu muito falar em qualidade de vida, que o importante é a qualidade de vida, ela aí é de extrema relevância, de extrema importância. Mas todo mundo tem um carnezinho que chega em casa, né? Tem uma continha para pagar, às vezes tem mais de uma, duas, três. Então, o que vale se a gente
trouxe algum aprendizado disso foi valorizar a qualidade de vida, mas fazer com que ela de fato seja uma qualidade de vida. E não ficar em casa, sem fazer nada, ou sair, não ter dinheiro nenhum para ir a um restaurante, para ir fazer um lanche, para fazer um passeio. Isso advém de um trabalho. Então, é um somatório entre você botar qualidade de vida com dignidade. O jovem tem que ter esse ensinamento dentro de casa, porque senão ele acha que é muito melhor ficar vendo joguinho na televisão o tempo todo, mas um dia isso acaba, né? Até porque nós somos finitos, né? Um dia nós acabamos também. Então, tem que saber como é que é a continuidade disso. Acho que isso é um trabalho dos pais, mas a sua observação está certa. Eu tenho ouvido muito falar que hoje o jovem demora mais para sair de casa, fica muito mais tempo, mas aí tem que ver qual é a relação dele com os pais, né? Os pais também estão dando esse sustento, não cobram dele que vai ter um futuro. E isso é muito perigoso nos dias atuais. Sim. E lá nos Estados Unidos, o senhor falou de alguns lugares, né, que a Proeng está ativamente. Quais são os projetos lá dos Estados Unidos da Proeng? Lá a gente não faz prédios, a gente faz casas, condomínio de casas, conjunto de casas. A nossa atuação lá, até porque os Estados Unidos, com exceção dos grandes centros, né, que é a Califórnia, Nova York, Flórida, alguns lugares, é muito grande o espaço, eles, eles se realizam morando em casa. Até porque não tem o aspecto, na maioria dos estados, na maioria dos locais, não tem o aspecto da segurança ou da insegurança que aqui nós temos. Lá não tem. Então, as pessoas mais simples mesmo, o colaborador que eu tenho mais simples, mora em casas muito boas. E aí ele sim, aí ele passa a ter qualidade de vida. Ele deixa o carro na garagem, ele tem uma lancha, ele tem o que é importante para ele ter, né? Normalmente tem pets, né, cachorro e tudo, é muito mais fácil você criar numa casa, tem muito mais proveito do que um apartamento. Então nosso segmento lá de casa, a gente tem feito muitas. Ano passado nós concluímos, entregamos 28 casas. Esse ano vamos passar bem de 30 em diversos locais, então é praticamente mais de duas por mês, né, que a gente entrega, e isso tem realizado bastante a gente, porque tem um contato mais próximo também de quem vai morar, de quem vai ficar, e apesar de ser totalmente diferente, não só o sistema construtivo, como a cultura, a língua, é tudo diferente. Nos amedrontou de forma nenhuma. E a administração disso tudo é feita aqui na sede da Proeng, em Vitória, Espírito Santo, Brasil. Então, eu ia te perguntar até sobre essa diferença. Você já falou que lá vocês constroem casas, Uhum. aqui Prédios. prédios. E além disso, a estrutura de construção é diferente também, né? Totalmente diferente. Tivemos que reaprendizar, tivemos que aprender, de fato, coisas diferentes. Mas para gente que gosta de inovação, que não tem medo dos desafios, foi fantástico. Mas lá é muito diferente, muito profícuo. Nós temos na Flórida o Altemar, que é uma figura maravilhosa, Altemar e Carla, são parceiros nossos. Nós temos o Fábio e a Érica em Oklahoma, que também pessoas de ponta, maravilhosos. E em New Jersey, o Reginaldo e a Verônica, que também fazem a diferença. São pessoas muito próximas e que nos ajudam muito a construir o nome que nós estamos fazendo lá. E em Goiás, vocês também têm uma base forte em Goiás, né? Sim, Goiás nós já estamos há uns 10 anos, assim como ficamos uns 12 no Rio de Janeiro antes disso. Aparece alguma oportunidade, algum nicho de negócio e a gente acaba indo para esses locais. Mas nosso berço mesmo é o Espírito Santo, onde a gente atua com muita força, né? Hoje nós temos 9 empreendimentos em execução, e aqui a praça é um reconhecimento muito grande. Lá é uma oportunidade de negócio que aparece. Aqui já tem uma identidade, tem uma empatia, tem um firmamento até cultural. Isso. Topolomine, aqui na Grande Vitória, por exemplo, a gente observa que prédios estão sendo construídos com grande rapidez, tanto da Proeng, outras construtoras, principalmente no município de Vila Velha. E muito tem se falado pela questão mesmo da estrutura das cidades, né? Que Vitória acaba tendo, entre aspas, poucos espaços agora para uma construção civil. Como que você vê Vila Velha nesse formato de recebendo grandes empreendimentos como os da Proeng, prédios de excelência? Lá está tendo uma qualidade de vida muito boa. Já Vila Velha há muitos anos não é uma cidade dormitório, né? Em relação à Vitória, muita gente mora lá e trabalha lá. O que preocupa, é óbvio, porque a construção são muitos, é a mobilidade urbana,
em suma, a infraestrutura necessária para que as famílias morem lá. Então, aí vai desde o campo de escola, supermercados. A gente vê assim, uma quantidade de investimento ocorrendo na iniciativa privada bastante expressivo para que essas pessoas fiquem adequadas. Volto a dizer, quando eu vim para cá, não era assim. Era uma cidade dormitório. A pessoa morava lá, que tinha uma qualidade de vida, todo mundo trabalhava em Vitória. Hoje já não é mais. Hoje já tem muita gente que se realiza por lá e fica por lá. E com a quantidade de prédios em lançamento e com um nível de comercialização muito bom, isso tem feito que a infraestrutura tem que ser demandada. Então, a gente tem reunião também com os governantes municipais de lá para que eles entendam isso e vejam a quantificação, para que não haja nenhum pique de energia, saneamento, urbanização, praças, em suma, tudo não tem o hiato e acompanhe o crescimento que, na verdade, é gerado por eles, né? Proporcionado por eles como ambiente. E o senhor, como empresário, né, que antes de ser empresário, engenheiro civil, vendo toda essa obra de 36 anos da Proeng, qual é o seu sentimento hoje? É um sentimento assim de que eu já tenho 44 anos de formado, né? Não é pouco, né? Quer dizer, mais do que muita gente, inclusive você, claro, de idade. Então a gente observa coisas assim, importantes numa caminhada dessa, em que você tem uma expectativa e depois tem um atingimento. Isso é baseado em acreditar muito nas coisas, e eu acredito muito nas coisas. Eu costumo dizer que eu mudo de estratégia, mas eu não mudo de sonho, não mudo sonho. Uma vez detectado alguma coisa, eu vou buscar aquilo. E eu sempre fui muito determinado. Eu queria fazer um registro especial, porque hoje eu tenho a colaboração da minha filha, que trabalha comigo, a Ana Carolina, lá nos Estados Unidos, engenheira também, com muitos graus de formação acadêmica, de mestrado, de muito bem preparada, engenheira civil também, e já está me ajudando muito lá nos Estados Unidos e, claro, aqui no Brasil também. Ela fica comigo dentro do escritório, então eu vejo todos os dias e é uma gracinha. Um beijo para você. E qual é o sentimento de trabalhar com a filha ali todos os dias, doutor Mas Palmini? você vê a chance da continuidade, né? Quer dizer, é algo que você planta sabendo que agora a extensão aumenta, né? A extensão já passa a ter uma outra. Então, é ela que me ajuda muito, o Léo, que está no caminho, que está vindo aí também, meu filho, homem, tudo leva a crer que vai ser um engenheiro de ponta também. E a continuidade do esquema, da seriedade, da garra, da cultura, da obtenção. Esse é um legado que esse não tem preço, né? Não é um legado financeiro ou patrimonial, é um legado de convencer na vida, né? É isso. A gente está chegando aqui no final, doutor Palombini, desse bate-papo que eu adorei. Foi muito legal conversar com o senhor. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse, mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, que de repente tem essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a Proeng, conhecer os empreendimentos da Proeng, se tornar um cliente da Proeng, seja em qualquer segmento, que nós já descobrimos aí vários, e mandar esse recadinho para quem está prestigiando agora. O mercado é o comum. Hoje nós não vendemos mais imóveis através de mídia, a gente vende através de terceiros. Quer dizer, os próprios clientes já recomendam, porque têm experiências positivas. Nós temos vários clientes que ocupam apartamentos comprados junto à Proeng e atuam na sua atividade profissional em sala da Proeng e quando recebe parentes, botam em hotel da Proeng. Eu tenho vários casos assim. Então, isso é fruto de uma trajetória, isso não se constrói em pouco tempo, né? Se constrói em muito tempo com trabalho com seriedade. Então, como tem em todos os segmentos, tem várias empresas sérias aqui no estado também, é só procurar uma que adeque, mas que a Proeng faz a diferença, faz. Que bom, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente nesse episódio do Proeng Podcast. Eu sou a Nancy Ortega. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast e eu quero te fazer um convite. Você que está nos assistindo, nos ouvindo e também tem interesse em gravar um podcast, nós temos um estúdio preparado para te receber. A gente se encontra aqui na rua Saul Navarro, número 310, na sede da Proeng. Por favor, faça-nos uma visita e venha você também gravar o seu conteúdo. Muito obrigada, Eu doutor. que agradeço o espaço e a oportunidade. Muito obrigado.